Jejum intermitente. Funciona? Tudo o que você precisa saber. Passo a passo completo. Olá, me chamo Bruna, e neste vídeo vou falar tudo sobre o jejum intermitente. Então, já deixe seu like e se inscreva no canal. O jejum intermitente é uma das práticas mais utilizadas por quem busca emagrecer de forma rápida. Basicamente, ele consiste em revezar períodos de alimentação com períodos de jejum. Portanto, não se trata exatamente de quais alimentos você pode comer, mas sim de quando você vai se alimentar. Desse modo, é possível afirmar que essa forma de se consumir os alimentos não é uma dieta, mas sim um estilo de alimentação. Como o jejum é uma prática muito antiga, se torna possível ter resultados impressionantes colocando em prática essa metodologia. Hoje os protocolos, ou tipos de jejuns, mais comuns são compostos por 16 horas por dia sem comer ou 24 horas 2 vezes na semana. À vista disso, conheça um pouco mais sobre o jejum intermitente, assim você vai poder colocá-lo em prática. Cardápio e jejum intermitente. Para iniciar, vou lhe mostrar algumas opções de cardápios para seguir durante esse plano de alimentação. No entanto, é válido frisar que a ideia nesse estilo de alimentação é apenas fazer com que você coma menos para conseguir emagrecer. Café da manhã. Uma fruta inteira. Uma porção de cereal integral. Um ovo cozido. Almoço. Uma porção de legumes, mais arroz integral e filé de peito de frango. Arroz integral com mandioca cozida. Ovo cozido, com massa e manga. Jantar. Feijão preto, com salada de atum e salsinha, arroz integral com atum, salada de folhas verdes, mais quinoa e chia. O que comer no jejum intermitente? Você precisa saber o que comer no jejum intermitente, para colocar esse plano de alimentação em prática. Todavia, como já foi dito anteriormente, aqui não existe restrições de alimentos como em algumas dietas. Porém, isso não significa que você pode comer qualquer alimento, já que é preciso respeitar a quantidade de calorias. Isso porque a intenção nesse modelo de alimentação é ingerir alimentos como os antigos faziam. Afinal, eles conseguiam ser saudáveis, com longos períodos de jejum, já que a alimentação nem sempre estava disponível. Além disso, eles também eram naturalmente magros, por isso você pode utilizar esse modelo de alimentação para perder peso. No mais, abaixo você encontra o que pode ser consumido durante a prática do jejum intermitente. Líquidos. Beber água durante a prática do jejum intermitente não muda o funcionamento desse plano de alimentação. Entretanto, como existem diversos modelos de jejuns, pode ser que haja uma restrição quando ao momento de consumir. Inclusive, existem alguns tipos de jejuns, em que apenas os líquidos de baixa teor energético são liberados. Dessa forma, as opções incluem água, café, suco de fruta puro, apenas em situações extremamente necessárias. Suplementação. Em alguns casos, existem pessoas que fazem a suplementação com aminoácidos e polivitamínicos durante o jejum. Sendo assim, não existem qualquer tipo de restrição, e você pode fazer uso de suplemento, se desejar, já que eles são permitidos. Alimentos. Para que a perda de peso realmente seja possível, você vai precisar adequar a sua alimentação, para que o seu organismo fique nutrido. A ideia é suprir as suas necessidades alimentares com alimentos naturais, ricos em vitaminas e funcionais. Como dito anteriormente, não há proibição nesse modelo de alimentação, mas ser consciente é importante para emagrecer rápido. Por exemplo, você pode começar a substituir o uso do açúcar refinado pelos adoçantes naturais. Fazer as trocas de alimentos, especialmente os industrializados, por opções mais naturais torna o processo todo mais fácil e otimizado. Em função disso, veja os alimentos que você pode consumir durante os períodos de jejum. Carboidratos integrais, que são fontes de energia, proteínas magras, que são construtores, peixes, nozes e sementes, que são fontes de gorduras, leguminosas, hortaliças e verduras, que são fontes de fibras, algumas frutas também. Como fazer o jejum intermitente? Já que é comum jejuar diariamente, pois pelo menos 8 horas do seu dia você se dedica a dormir, o que vai mudar aqui é a determinação do horário.
Além disso, grande parte das pessoas não apresentam um apetite logo ao acordar, assim elas fazem um jejum involuntário também. Entretanto, para começar a fazer o jejum intermitente você precisa adotar um hábito todos os dias. Para isso, você precisa estabelecer um determinado horário para deixar de comer. Além disso, é importante também determinar um horário para começar a se alimentar. No entanto, para fazer esse tipo de jejum, é preciso seguir alguns dos protocolos mais comuns. Por exemplo, se você for seguir o jejum intermitente de 12 horas, você pode determinar o horário de 20 horas para parar de comer e voltar a se alimentar às 8 da manhã. Vantagens do jejum intermitente. A melhor forma de começar a seguir esse plano de alimentação é sempre através de uma orientação médica. Ao fazer isso, você consegue ter em mãos todas as vantagens que essa prática pode trazer. Por exemplo, os adeptos do jejum sempre afirmam que os benefícios surgem rapidamente, havendo também mais disposição física e mental. Além disso, há também o controle glicêmico e até mesmo a estabilização da insulina, o que faz com que você não sofra com picos de açúcar no sangue. E como se não bastasse, ainda há outras vantagens, como você consegue emagrecer rapidamente, é um plano de alimentação de fácil adaptação, existem diversos tipos, e você escolhe aquele melhor para seguir, você preza pela alimentação mais natural possível. Você pode segui-lo por longos períodos, já que o jejum intermitente é um estilo de vida. Desvantagens do jejum intermitente. Assim como todo tipo de padrão alimentar, nesse também existem algumas desvantagens. Por essa razão, esse modelo de alimentação nem sempre é tolerado por todas as pessoas. Sendo assim, veja as principais desvantagens: tonturas e fraqueza, impossibilidade de fazer atividades físicas, dificuldade de ficar períodos longos sem alimentos, ansiedade gerada pelo desafio de se adaptar, casos de compulsão alimentar. É por todas essas razões que essa prática se torna mais vantajosa com o auxílio de um profissional. Desse modo, todas as desvantagens que foram citadas acima podem ser amenizadas mais facilmente. Contraindicação do jejum intermitente. Apesar de ser benéfica e trazer resultados ótimos, a prática não é recomendada para todas as pessoas, especialmente crianças e adolescentes, gestantes e lactantes, portadores de doenças crônicas, casos de transtornos alimentares e ansiedade, portadores de enxaqueca ou anemia. Risco do jejum intermitente. Quando você passa muito tempo sem comer, é comum que haja alguns problemas, como queda e enfraquecimento do cabelo, osteoporose, anemia, desidratação, dificuldade de concentração e até mesmo desmaios. Tudo isso são riscos que estão atrelados à prática desse plano de alimentação. Por isso, novamente, é preciso frisar a necessidade do auxílio médico para melhores resultados. Por que o jejum intermitente ajuda a emagrecer? O jejum intermitente emagrece porque há uma redução do saldo calórico e do consumo de macronutrientes. Muitos se perguntam se esse método realmente é funcional, afinal é preciso se alimentar corretamente para perder peso e a ganhar massa muscular. Então, por mais que você passe uma quantidade de horas sem comer, no momento que você for se alimentar haverá ingestão dos alimentos necessários para o seu corpo. Assim sendo, a dica é consumir a quantidade que seu corpo precisa para funcionar corretamente nos períodos de alimentação. Isto posto, você será capaz de emagrecer, sem que haja um prejuízo no funcionamento do seu corpo. Tipos de jejum intermitente. Para finalizar, é preciso conhecer os tipos de jejum intermitente, assim você pode optar por aquele que seja melhor para suas necessidades. Dieta espartana. Nessa modalidade você passa o dia todo se alimentando apenas de frutas e vegetais. Durante o período da noite, então, você realiza uma refeição que seja capaz de suprir todas as suas necessidades energéticas. E não é preciso informar que os alimentos a serem ingeridos precisam ser saudáveis, não é mesmo? Jejum intermitente 5x2, esse tipo é bem simples. Durante 5 dias da semana você deve se alimentar de forma comum. Todavia, nos 2 dias seguintes, é preciso diminuir o consumo do valor calórico. Para que funcione, a variação no consumo alimentar deve ser de 500.000 calorias.
Jejum 12 por 12. Para quem está querendo começar agora a jejuar e perder peso, esse tipo é o mais indicado. Isso porque o período para ficar sem se alimentar é menor e mais fácil de fazer. Então, você terá 12 horas para comer, em seguida 12 horas de jejum. Jejum de 14 por 10. Segue a mesma lógica do jejum intermitente 12 por 12, só que aqui você precisa passar 14 horas sem comer, usando a janela de 10 horas para se alimentar. Jejum 16 por 8. Funciona da seguinte maneira: você se alimentar por 8 horas, e tem um período de jejum de 16 horas. Durante o período de jejum o seu metabolismo vai ser acelerado, o que torna mais fácil e rápido a perda de peso. Jejum 24 horas. Aqui você passa 24 horas sem comer, 2 vezes na semana, se alimentando após esse prazo ter passado. Todavia, por ser um modelo mais rígido, os efeitos colaterais são mais fortes. Sabendo de tudo isso, você pode seguir esse tipo de alimentação para perder peso. Porém, com o auxílio de um profissional, os benefícios são potencializados, ficando mais fácil alcançar seus objetivos. No mais, caso decida fazer sozinho, jamais ultrapasse os limites do seu corpo. Afinal, emagrecer com jejum intermitente só vale a pena se a sua saúde estiver em dia. Abraços, deixe seu like e inscreva no canal.